a ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei. Resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Eu quero ler essa tarde, eu li e nós já conhecemos essa palavra, mas a palavra de Deus é aquela que se renova, né? Você pode ler 300 vezes o mesmo versículo, cada vez o Senhor vai te surpreender de uma maneira maravilhosa, né? Ezequiel 37, quantos já ouviram, né? Já leram essa passagem de Ezequiel? É uma coisa que nós devemos mesmo fazer, gente, profetizar. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza. E esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Esta é a palavra secreta que nós temos que falar. É no nome do Senhor. Não é no nome desse, daquele, não é no meu, não é no seu, mas é segundo
a palavra do Senhor. Então nós vamos nos colocar de pé nesta noite, mas reverente à palavra do Senhor, não a minha, mas ao Senhor, né? E nesta noite, aquilo que você veio buscar, que você saia daqui levando essa porção, né? E aquilo que não está acontecendo, como nós lemos aqui, profetiza. Mas não profetiza em nome de nada, não. Profetiza no nome do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E Ele não é no nosso tempo também, é no tempo do Senhor. Ele vai fazer, isso eu tenho certeza. Como e quando, eu não sei falar, mas essa certeza eu tenho. E Ele vai fazer, vai acontecer, em nome de Jesus. Cumprimento então os irmãos, as irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a Ele seja dada a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Não é? Diz a palavra do Senhor que assim como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do nosso Senhor. Não é? A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Exaltado,
Ele é exaltado, bem exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Ele é exaltado, bem exaltado no céu. Amém. Bendito seja hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Podemos glorificar a Deus com as nossas salvas de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Recebe, Senhor. Tu és santo, tu és Senhor, o Cordeiro eterno. Aleluia. Glórias ao teu nome. Bendito seja. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus, faz mesmo, Senhor. Faz mesmo, Deus. Opera o teu querer, papai, o teu efetuar em tudo e em todos, Deus. Te louvamos nesta noite, te adoramos, Deus. Agradecidos por mais um dia, Senhor. Um dia de vida, Senhor, guardados, guiados, protegidos pelo Senhor. Oh, Senhor, agradecemos pela tua presença santa nas nossas vidas, na terra, papai, olhando para todos nós, vendo cada um, porque não há ninguém que possa se esconder do Senhor. Como é bom saber, Deus, que nada podemos, nada somos, mas depositamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é absoluto. Oh, glórias ao teu nome, pelos teus planos maravilhosos de nos fazer parecidos com o Senhor. Oh, Deus, e também teu plano de andar conosco para sempre. Nunca vai nos deixar só. Recebe, Senhor, a nossa gratidão nesta noite. Oh Deus, nessa comunhão com os irmãos na congregação dos santos. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos inunda, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra, Senhor. Oh, que o nosso caminho que devemos andar. Fala cada coração nessa noite, Senhor. Continua, Senhor, vendo, continua teu movimento, Senhor. Oh, de poder, de graça, Senhor, de bondade, de misericórdia. Oh, Deus, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto que já foi lido nessa noite, né? Que fala do Vale dos Ossos Secos. E Deus é poderoso para fazer o que a gente olha e a gente diz: vai ser impossível. Mas para Deus não há impossíveis, não é? E Deus falou comigo, né, no dia de ontem, uma parte vocês ouviram esta manhã, e eu gostaria de deixar aqui quando Naamã se encontra com Eliseu, e ele diz assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? Amém. E nós somos o Israel do Senhor. Ele está em nós, sobre nós.
Ele vive em nós e Ele faz através de nós, né? Por isso, cada dia que você se acordar e cada dia que você for dormir, cada noite, né? Você possa se lembrar que o Senhor vive em você e Ele espera de você, né? Eu vou dar oportunidade para o irmão, para a irmã que quiser dar um testemunho, né, dos feitos do Senhor. E eu quero compartilhar o meu. Hoje eu fui fazer exames, me preparando para fazer uma cirurgia de catarata. Eu não quero fazer, mas se for assim da vontade do Senhor, farei, né? E então eu e o pastor sentadinho aguardando a nossa vez e a gente rindo, conversando. E uma senhorinha, eu não sei, talvez tivesse uns 80 anos, que também vai fazer uma cirurgia de catarata. Aí ela olhou para trás assim, ela falou assim: nossa, como vocês são alegres, né? Aí eu me aproximei dela e falei: Ela falou assim: então, eu estou aqui porque eu também vou fazer a cirurgia de catarata e estou me recuperando de uma pneumonia, mas já estou melhor. E aí eu disse: então, quando as coisas não estiverem boas, a senhora dá uma boa de uma gargalhada. E ela deu risada e falou: é bom. Mas eu senti no meu coração de falar assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Na quarta-feira passada, eu aqui no culto pedi oração, né, ao meu cunhado, que estava internado, né, foi internado no pré-operatório, e na quinta-feira ocorreu a cirurgia. Foram 6 horas de cirurgia. Ele já estava há quase 10 anos na fila de espera, esperando essa prótese no joelho. Glória a Deus, saiu. A cirurgia foi um sucesso. Aí, terminada a cirurgia, ele ficou 24 horas na UTI. Aí, passada aquelas 24 horas, já não tinha mais perigo, foi para o quarto. E correu tudo bem, e ontem ele já teve alta. Aí está em casa, glória a Deus. Eu agradeço a oração dos irmãos, né? E pelos feitos do Senhor, que são maravilhosos em nossas vidas. Glória a Deus. Mais uma vez quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Existe algo em comum entre nós. Amém. E isso vem desde lá do princípio da igreja antiga, né? A presença de Jesus em nossa vida faz toda a diferença. Como a pastora falou ainda agora há pouco. Nada nosso, tudo do Senhor. Quando nós somos movidos pelo Espírito do Senhor, né? Então nós temos bênçãos, nós somos bem-sucedidos e nós conseguimos realizar a vontade que é soberana do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo 5. Amém. Nós vamos ler do 1 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo,
reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos revele coisas novas de um texto conhecido para aquilo que é desconhecido, que o Senhor vai revelar ao meu e ao seu coração. Amém? Amém. Como eu disse, a igreja, ela tinha tudo em comum. Se nós olharmos ali do capítulo 4, né, e começarmos a ler a história da primeira comunidade cristã, do 32 para frente, nós vemos lá que do coração dos que creram, eram o sentido, era a intenção, era a razão de existência daquele povo, não é? Jesus era tudo e em todos. Amém. Jesus era a razão da existência, desde a manhã, a hora que eles acordavam, todo o trabalho durante o dia, tudo que eles pensavam, tudo que eles planejavam, a razão era Jesus, o amor de Jesus. Nós estamos estudando na escola dominical sobre santificação, e a palavra santificação significa, traduzindo, né, ser um povo separado para a prática da santidade de Deus. Isso é tornar-se santo. Quando Jesus está no centro da existência, quando Jesus é o Senhor da comunidade, a razão é praticar a santidade de Jesus. Tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele coloca no nosso coração. Por isso nós não podemos perder nenhuma migalha que cai da mesa do Senhor. Nós não podemos deixar ali. Temos que nos alimentar para que a gente possa ter cada vez mais entendimento de como ser santo na presença do Senhor, de como nos santificar dia a dia. Essa é a razão da Igreja Metodista em Vila Penteado. Estamos aqui porque em cada coração nosso tem Jesus. Em cada pedacinho do nosso dia nós temos que falar de Jesus. Em cada momento que nós atravessamos, seja de dificuldade, seja de alegria, ou seja de tristeza, ou seja de provação, tem que ter Jesus. Amém. Nossa expectativa é Jesus. Amém. Ananias e Safira, nós não lemos, mas um pouquinho antes desse texto, tem uma mesma situação. Um certo José, talvez a gente conheça ele mais como Barnabé,
também fez o mesmo procedimento. Tinha uma propriedade, foi lá, vendeu a propriedade, mas diferente de Ananias e Safira, ele entregou 100% do que foi negociado. E é por isso que Pedro, quando vai conversar com Ananias e Safira, ele fica indignado. Porque o recurso era em comum da comunidade. Tudo que tinha lá naquele povo era para se aplicar na santidade do povo. E tudo que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é para ser aplicado em nossa santificação. Quando nós temos um irmão doente, cabe a cada um de nós entregarmos a ele a nossa oração, entregarmos a ele o nosso apoio, entregarmos a ele o nosso ombro para que ele chore nos nossos ombros. Muitas vezes um de nós passamos por uma dificuldade e necessitamos de algum tipo de suprimento, seja ele financeiro, seja ele alimentar, seja ele de oração. Compete à Igreja Metodista em Vila Penteado suprir a necessidade uns dos outros. Esta é a razão de sermos comunidade, temos tudo em comum. Jesus é o centro desta igreja. Quando um de nós estamos padecendo, compete a cada um de nós estarmos intercedendo, estarmos apoiando, estarmos visitando, estarmos caminhando junto, nos preocupando com ele. Isso é ser comunidade. Quando Pedro fala para Ananias: Ananias, meu filho, por que você permitiu que o diabo te tentasse e te convencesse de fazer tal coisa? Em outras palavras, Pedro devia estar falando para ele: por que você vendeu tua propriedade então, meu filho? Por quê? Porque todo o recurso financeiro era depositado nos pés dos apóstolos, para que quando houvesse uma necessidade, seja lá de quem fosse, aquele recurso era para atender a comunidade. Não tinha um propósito específico a não ser atender a necessidade da comunidade. Então Pedro olha para ele e fala: querido, se você não tinha a intenção de dar tudo para a comunidade, por que você então vendeu a tua propriedade? Ficando com ela não seria tua? Quando você entrega para o Senhor, você deve entregar tudo. Não retenha. Se santifique 100%, dê ao Senhor. Não retenha nada em sua vida que venha te causar danos. Não retenha nada que te afaste do Senhor, que te leve a uma possível condenação. Ananias, ele entrou em acordo com Safira e falou: olha, é muito dinheiro para ficar lá. Talvez, né? Pensando aqui com os nossos linguajar de hoje, é muito dinheiro. Se vendemos por tanto, vamos reter aqui uma parte, a gente fica com a gente aqui para uma emergência. Sendo que a emergência era sanada pela própria comunidade. E aí a gente dá então para os apóstolos administrar a maior parte. Irmãos, muitas vezes a gente nós nos colocamos em condições semelhantes. Quando nós temos muitas vezes aqui um chamado, nós temos um ministério, nós temos aqui uma obra. Quem quer? Eu. Aí a gente assume o compromisso. A gente se entrega ao Senhor. Senhor, eu estou nessa contigo, não é? E aí quando chega o momento da gente então desenvolver uma certa atividade, um certo compromisso, a gente, pera lá, mas bem neste dia, eu não posso porque alguma coisa vai me impedir, eu tenho certeza, ou é um passeio, ou é alguma coisa, algum compromisso.
Nós muitas vezes, irmãos e irmãs, e eu me coloco nesse bojo, nós não priorizamos o compromisso que nós assumimos com o Senhor. A prioridade da Igreja Metodista Irene Penteado é, primeiro, executar a obra que o Senhor confiou nas nossas mãos. Depois que a gente, então, confirma esse trabalho, aí então nós temos a liberdade para atuar na nossa vida pessoal. E muitas vezes, quando a gente se posiciona desta forma e abre mão do nosso compromisso, abre mão do nosso sim que demos a um ministério, a gente retém a bênção de Deus, a gente retém o agir de Deus. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, no versículo de número 7, que provai, o Senhor está ao derredor, os anjos do Senhor estão ao derredor daqueles que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. A nossa vida como cristão é 100% Jesus, e o Senhor está ao nosso derredor, dando todo o suprimento que nós necessitamos para que possamos provar que Ele é bom. Um suportando o outro é o agir de Deus na vida da igreja. Um orando pelo outro é o agir de Deus para que a gente não venha a padecer. Um enxugando as lágrimas dos outros é a forma como que nós vamos nos relacionando em amor, aprendendo a nos amar, assim como Jesus fez enquanto estava na missão, dos 3 anos de sua missão. Jesus lavou os pés dos discípulos, uma prova de humildade, uma prova de amor, uma prova de que, olha, estou contigo, uma prova de que, olha, se precisar, conte comigo. E esse é o nosso dever, como igreja, suportar um ao outro, nos dar uns pelos outros. Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que os anjos do Senhor que estão ao nosso redor, guarde bem essa palavra, redor, nós estamos então permitindo que a graça de Deus atinja o nosso coração como igreja. Como igreja. Os anjos do Senhor que estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor fazem com que os nossos ouvidos se abram para a palavra do Senhor e nos ensina o que é o verdadeiro amor. E nos ensina o que é ter a alegria do Senhor todos os dias. A força que vem do Senhor pela alegria do Espírito Santo. É o anjo do Senhor que está ao nosso redor, que sintoniza o céu com o nosso coração. Sintoniza a voz de Deus com aquilo que deve sair dos nossos lábios. São os anjos do Senhor ao nosso redor quem faz isso. São os facilitadores divinais para as nossas vidas. Amém? Você crê que o Senhor está ao teu redor o tempo todo? Crê que o Senhor pode falar com você a qualquer momento, seja até por uma buzinha de carro, sabia disso? O Senhor fala com a gente. Às vezes um latido de um cachorro, às vezes um passarinho que está cantando ali, fala, oh Jesus, era o que eu precisava ouvir. Às vezes um irmão liga para você, sabe aquela hora que você está bem entristecido, o irmão liga para você, aí querido, era para eu ligar lá para outro lugar, acabou caindo aí, mas você está bem? Era tudo que ele precisava escutar naquele momento, era a voz de alguém perguntando para ele se ele está bem. A gente não pode, irmãos e irmãs, deixar de fazer a intuição que o Senhor coloca em nosso coração. A intuição que o Senhor te cutuca para falar, fala. É o anjo do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que está ali agindo, para que você seja instrumento do Senhor, para que o Senhor cumpra os propósitos dele na comunidade. Olha que tem uma coisinha também, queridos irmãos. Ananias e Safira sabia disso.
Ananias e Safira sabia da comunidade, eles em algum momento tiveram o seu coração cheio da presença, por isso eles aceitaram o evangelho que os apóstolos pregaram, aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, né? É que eles tiveram o deslize de mentir ao Senhor. Senhor, eu vou fazer, mas aí não fiz. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim, olha, sede sóbrios, fique esperto, vigia. Sabe por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele está onde? Ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao redor, mas o diabo está ao derredor. Ele está em todas as situações em que a gente tem uma proteção, uma muralha divina nos cercando. Imagina assim, irmãos, como é que se diz um campo magnético que nos protege. Isso tem muito em filme de ficção, né? As naves, né? Ativa o campo de força lá, aí ele aperta um botão, a nave fica com um campo invisível de força, os tiros batem naquele campo de força e não acontece nada com a nave, não é? Os anjos do Senhor, isso é esse campo magnético, tentando nos proteger, fazendo ali, a guarda espiritual do Senhor. Ao derredor são as naves tentando atirar sobre nós, não é? Mas pela segurança de Jesus, quando Ele opera em nosso coração, nós ficamos imunes. Nós temos um campo magnético que o Espírito Santo nos protege. Fique esperto para ligar o campo magnético. Fique esperto para fazer uso da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe por quê? Ele está ao derredor procurando uma brechinha desses anjos que estão ao nosso redor, aonde ele pode encontrar guarida no nosso coração. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Em algum momento eles olharam lá para Barnabé. Puxa vida, como ficou legal aquilo que o Barnabé fez. Como ele foi, talvez, estou pensando aqui com os meus botões, né? Como ele foi elogiado. Aquele levita na casa do Senhor, homem de Deus. Se não me engano, ele é natural de Chipre, né? Ele vendeu a propriedade, foi lá, ganhou honrarias e guardou o dinheiro lá. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos? Talvez eles estivessem buscando prestígio próprio, buscando visibilidade, visibilidade pessoal. Olha, também estou fazendo, não é? Só que ele ainda estava preso no recurso. Eu vou dar para a igreja, mas mais ou menos, eu ainda vou reter um pouquinho para mim, só para segurança, né? Só que nós não conseguimos enganar o Espírito Santo. Quando o irmão e irmã, quando nós como comunidade de fé assumimos um compromisso com o Senhor, vamos cumprir. Vamos cumprir o nosso ministério. Vamos cumprir quando nós nos colocamos à disposição da oração. Nós temos um grupo de WhatsApp. Peço oração por tal coisa, assim, assim, assim. É natural a gente colocar lá em oração. Mas quantos oraram? Quantos de fato foram lá dobrar os joelhos? Senhor, tenha o irmão e a irmã tal pedindo isso. Em nome de Jesus, ainda com providência, Senhor. Não é? Então, quando nós nos colocarmos, falarmos coisas para o Espírito Santo, nós não podemos voltar atrás. Então não diga, então não se comprometa, porque assim você pode evitar maldição sobre a sua vida. Não é? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
Quando o Senhor Jesus governa as nossas vidas, quando o Senhor Jesus governar 100% a igreja de Vila Penteado, de quem nós teremos medo? Quem que está ao nosso redor que pode entrar em nossa vida e causar dano? Quem é que pode nos separar do amor de Deus, como diz lá Romanos? Nem morte, nem vida, nem principados, não é? Nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nada pode nos separar do amor de Jesus. Jesus é o nosso sustento. Jesus tem que ser o nosso deitar, tem que ser o nosso levantar, tem que ser a nossa refeição, tem que ser a nossa tarde, tem que ser a nossa manhã, tem que ser a nossa alegria. Jesus, Jesus tem que ser tudo e em todos na Igreja Metodista em Vila Penteado. Fazendo assim nós vamos cumprir os propósitos desta comunidade, termos tudo em comum, e o nosso comum é Jesus, o centro da nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo acrescente sobre sua vida aquilo que está em oculto, que é só para você, que o Senhor possa revelar no seu coração, e que a gente possa ainda hoje, antes de deitar, falar Jesus, 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 Jesus umas 10 vezes ainda, e amanhã, a hora que a gente acordar, Jesus, 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 e passemos o dia falando Jesus. Talvez os nossos atos falem Jesus, mesmo que os nossos lábios estejam fechados, mesmo que a gente esteja ocupado com a nossa atividade, mas o nosso testemunho tem que estar falando Jesus, Jesus, Jesus. Nós não podemos envergonhar o nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs. Vamos orar ao Senhor. E assim estarmos entregando este culto ao nosso Senhor. Você, irmão e irmã que está assistindo pela internet, sinta-se convidado na próxima quarta-feira a vir conosco, glorificar ao nome de Jesus. Amém. Cultuar ao Senhor Jesus como o Senhor principal de tudo que nós fazemos. Você é nosso convidado para estar aqui. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos esse culto de oração. E aos domingos, às 18 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Todos os domingos. Amém? Oremos. Deus amado, Pai eterno, Tu és um Deus santo, Senhor. Nós não temos, ó Pai, a mínima condição, se não for a Sua misericórdia, de nos achegarmos perto de Ti, Senhor. Porque a Tua santidade nos consome. A Tua santidade, Senhor, iria nos fulminar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Tu és um Deus bondoso. Aleluias, glórias ao Teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluias, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, pelo chamado, Senhor, para este povo, povo de Israel, povo chamado para ser propriedade peculiar do Senhor. Se tão somente guardarmos, Senhor, a aliança que o Senhor fez conosco e buscarmos nos santificar todos os dias, para que sejamos a Tua imagem, Senhor. Assim o Senhor permite, ó Pai, por intermédio da graça de Jesus, que nós nos aproximemos, ó Pai, do Teu reino, nos aproximemos, Deus, da Tua presença. Obrigado, Jesus, por Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, por Teu sangue, que nos dá essa condição de chegarmos perto do Santo dos Santos. Aleluia, Senhor. A Ti todo louvor, toda glória. Ó Senhor, que nessa noite nós possamos fazer uma reflexão, se temos retido qualquer coisa do Senhor, se temos tentado enganar a Ti, Senhor. Misericórdia, Senhor, nos perdoa, Deus. Em tempo e fora de tempo, nos perdoa, Senhor, das nossas falhas, quando assumimos compromisso, ó Pai, e não o realizamos.
Tem misericórdia, Senhor. Mas aqui, Senhor, eu creio que tem uma comunidade, Senhor, ligada pelo sangue de Cristo, ligadas porque Jesus Cristo é o cabeça desta comunidade. Queremos, ó Pai, sermos um corpo, um único corpo que obedece a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a nos preocuparmos, cada membro com o outro membro. Acaso pode um olho dizer para a boca, eu não preciso de Ti? Acaso dói o meu dedinho sem doer a minha mão? Que nós possamos, Senhor, entender o propósito de sermos comunidade em Jesus Cristo e demonstrarmos a nossa preocupação um com o outro, Senhor, e vivermos, ó Pai, esta harmonia entre nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esta porta aberta. Obrigado por este dia que se encerra, Senhor Deus. Dá-nos agora uma noite de descanso e de renovo. E que no dia de amanhã possamos falar Jesus, 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 todo instante, Senhor. Muito obrigado por mais este culto que tivemos. Que o Senhor possa ter se agradado do nosso ajuntamento. Nós oramos, Pai, agradecidos. Leva-nos em paz agora, Senhor, para os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos tenham uma boa noite de descanso e que o dia de amanhã seja maravilhoso. Amém. Amém.